Olá, galerinha do Enem e vestibulares por todo este país. Estou de volta aqui, professor Marco Aurélio, no Literacursos, e hoje nós vamos bater um papo literário aqui sobre um dos momentos ultra significativos para a nossa nação, para a nossa cultura, para a nossa literatura. Trata-se exatamente do início deste país enquanto produção de uma literatura que, embora não sendo ainda considerada uma literatura nacional, não dá para se falar ainda nesse momento que tenhamos uma literatura nacional, porque os textos publicados aqui nessa terra, por essa época, como vocês verão nesse papo de hoje, eles não têm ainda, não foram escritos, nenhum deles, com a preocupação estética. Então nós vamos tratar aqui do período que fica conhecido na história da literatura como quinhentismo no Brasil, por se tratar exatamente das produções em terras brasileiras sobre a nossa terra nos idos de 1500. Vamos lá? Então se chama essa literatura também de literatura de formação ou informação. Então vejamos aqui como é que seria toda essa questão que envolve esse embrião literário de nossa formação. Então, essa expressão que você vê aqui, nacional entre aspas, é porque a crítica literária considera que nós não temos ainda uma literatura escrita por autores nacionais, mas uma literatura escrita sobre o Brasil. Então, qual é o contexto disso, gente? Primeiramente, nós sabemos que é o contexto do famoso descobrimento do Brasil, história muito controversa, né? E aí, essa literatura e esse contexto histórico, ele se impõe a partir de uma coisa que vai ficar conhecida como fenômeno nativista. E o que seria isso? Nativismo, tá? Nativo. Trata-se de um lento processo de aculturação do português e do africano. Veja, esse processo de aculturação, de desconstrução de uma cultura, atinge a ambas as partes, ao colono português e ao africano trazido para cá. E esse contexto se dá numa situação de profundas crises e muitos desequilíbrios. Então, qual é o contexto que nós temos aqui, galera, nesse período? Você tem, de um lado, o velho mundo, a Europa, a metrópole, no momento em que já se pode falar, em termos de velho mundo, de maturação da cultura das nações modernas. Afinal de contas, estamos falando de civilizações bem anteriores ao nosso período civilizatório. Então, onde já há, nesses vários estados europeus, já há a presença dos códigos literários europeus, já há os cânones da literatura europeia. Em contrapartida, e vindo de lá para cá, com um certo delay, tanto cronológico quanto cultural, nós temos a situação nacional, o nosso Brasil, que trata-se no momento, está em condição de um complexo colonial, onde há uma grande exploração comercial e onde se formam as verdadeiras ilhas sociais, dadas a dimensão desse Brasil continental que nós temos. E aí, galerinha, tem um detalhe muitíssimo importante aqui, que nós não podemos esquecer desse contexto de Brasil, de nossa formação, que é o momento do domínio espanhol sobre Portugal. Tá? Dos anos de 1580 a 1640, Portugal cai sob o domínio espanhol. E por que isso para nós é determinante? Porque nós somos um complexo colonial português. Nós somos a colônia em relação à metrópole portuguesa europeia. Quando Portugal passa a situação de colônia espanhola, o que acontece conosco? Nós passamos, enquanto Brasil, a uma situação de subcolônia. Isso é determinante para as nossas letras, para a nossa cultura nacional. Então, galera, qual é a nossa literatura? Primeiramente, a literatura de informação. Como o próprio nome diz, informação, são documentos de caráter informativo, tipicamente documental. Por isso que não dá para se dizer que seja uma literatura, porque ainda não há preocupação estética nesses textos,
preocupação de se fazer literatura voltada para o deleite, mas apenas para a própria informação de caráter documental. Então, referem-se a aspectos, todos os textos produzidos aqui, os vários tratados, os vários diários de navegação sobre a terra, sobre o povo, sobre tudo que foi encontrado aqui, todos esses textos referem-se a aspectos físicos da terra, étnicos do nosso povo e culturais desses nossos nativos aqui encontrados. Os textos também mencionam as atividades colonizadoras, as ações dos portugueses aqui chegados por esse período. Então, reiterando a questão, trata-se de documentos de uma grande importância histórica documental, como já falamos, né? E há, pessoal, nesse texto, nitidamente, não é preciso nem aprofundar a leitura para se perceber na superfície textual uma claríssima preocupação material, exploradora, mercantil, a expoliação da nossa terra. Então, há essa preocupação nesses textos. Aqui você tem a Cruz de Malta, a Cruz dos Templários, que envolve todo esse contexto em que esses escritores que você vê aqui, como Pero Vaz de Caminha, Renstander, Pero Lopes de Souza, Gabriel Soares de Souza, Pedro de Magalhães Gândavo, Ambrósio Fernandes Brandão, apenas para citar os mais importantes cronistas, como são conhecidos, cronistas do descobrimento. E aqui você teria um dos mais importantes, que é o autor da nossa certidão de batismo, é o Pero Vaz de Caminha, com a nossa carta que ele envia ao rei, a El-Rei Dom Manuel. E aí depois nós temos essa literatura de formação, uma literatura catequética, uma literatura feita pelos padres da Companhia de Jesus. Então são textos de caráter mais didático, porque se trata de formação mesmo. A igreja tem esse papel de chegar aqui, e aí é preciso ter um olhar crítico para isso. A Igreja Católica vai servir como amortecedor, como aliviante desse processo brutal, sangrento, que é todo e qualquer processo colonizatório. E aqui no Brasil a coisa não foi diferente. A igreja faz esse intermédio. Então, os textos aqui encontrados constam de cartas, poemas, textos teatrais, com o objetivo, gente, a catequese dos indígenas. Leia-se aí com sentido crítico a catequese como um papel de amaneirar esse nativo, abrandar para torná-lo mais acessível ao processo colonizador. Ou seja, já havia uma colonização dessas nações europeias em vários continentes. Isso vai acontecer no Brasil e vai acontecer com o apoio da Igreja Católica. Então você tem aqui os grandes escritores do período da Igreja, os jesuítas, Padre Fernão Cardan, Manuel da Nóbrega, Padre José de Anchieta, um dos mais importantes do período pela produção, e o Frei Vicente do Salvador. Então vejam que esses textos, e aí você vai ter aqui uma lista bem interessante dos principais textos escritos nesse período em terras brasileiras sobre o Brasil, sobre o gentil, sobre a nossa beleza, mas lembrando, sempre com a preocupação, por um lado religiosa, por outro a preocupação mercantilista. Então você vai ter aí os textos do principal texto, que é a nossa, como eu disse, a nossa certidão de batismo, a carta de caminha, e os diários de navegação, tratados sobre a terra, e os textos de formação, narrativa epistolar, os diálogos sobre a conversão do gentil do padre Manuel da Nóbrega, que era o mais velho dessa equipe dos jesuítas. Tem aí o Anchieta como um dos mais novos. E Anchieta tem uma coisa importantíssima, galera. Percebendo que o nosso nativo gostava muito de música, de festa, de dança, ele percebe isso e aproveita essa deixa como um recorte, como um meio de atingir, na verdade, mais facilmente, de conquistar, de trazer para perto de si esse povo nativo brasileiro. Não é à toa que ele escreve, ele dominava bem a língua tupi, e escreve um texto em 1595 que se trata da arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, que é o Tupi-Guarani. Então é uma grande habilidade de Anchieta ao trazer para
perto dele esse indígena. E aí ele escreve peças em Tupi-Guarani para deleite desses índios, tá, desses nativos, né, que vão ser mais facilmente catequizados, colonizados, por conta desse trabalho jesuítico feito por esses padres da Companhia de Jesus. Aqui nós temos um texto da nossa famosa carta, né? O Pedro Vaz de Caminha vai escrever isso ao rei Dom Manuel. Olha só, nessa linguagem portuguesa, né? Neste dia, a horas de véspera, ouvimos vista de terra, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos. Ao monte alto o capitão pôs nome, o Monte Pascoal, e a terra da Vera Cruz. Mandou lançar o prumo, acharam 25 braças, e ao sol posto, obra de 6 léguas da terra, surgimos âncoras em 19 braças, ancoragem limpa. Ali permanecemos toda aquela noite. E à quinta-feira, pela manhã, fizemos vela e seguimos em direitos à terra, indo os navios pequenos diante, por 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10 e 9 braças, até meia légua da terra, onde todos lançamos âncoras em frente à boca de um rio. E chegaríamos a esta ancoragem às 10 horas, pouco mais ou menos. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios portugueses por chegarem primeiro. Então lançamos fora os batéis e esquifes, e vieram logo todos os capitães das naus a esta nau do Capitão Mor, onde falaram entre si. E o Capitão Mor mandou em terra, no batel, a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou de ir para lá, acudiram pela praia homens, quanto aos 2, quanto aos 3, de maneira que, ao chegar o batel à boca do rio, já ali havia perto 18 ou 20 homens. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrissem suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Viam todos rijos sobre o batel, e Nicolau Coelho lhe fez sinal que pousassem os arcos, e eles pousaram. Então, meus queridos, é assim, nessa mostra aí, desse pequeno trecho, que o nosso escrivão Mor, da Armada de Cabral, vai transmitir as novidades para El Rei Dom Manuel sobre a nossa terra. E aí nós temos, no dizer do grande Antônio Nóbrega, o Brasil vai começar. Aqui nós temos várias produções de adaptações cinematográficas para esse início de nossa cultura, de nossa história luso-brasileira, de nossa história afro-brasileira. São várias as adaptações que falam, que tratam desse período. Entre elas eu recomendo muito tanto a missão do francês Roland Joffre, como esse filme aqui, Desmundo, é um filme muito bem trabalhado, com a linguagem de época. Gostei muito dessa produção, recomendo bastante. Caramuru já é um outro momento, mas tem a ver com essa formação. Tá? Então são obras para fazer você entrar um pouco mais adentro desse período literário. Então ficamos por aqui. Veja as nossas aulas sequentes, se inscreve no canal, dá lá a sua like, comenta, ativa o sininho para receber as notificações das outras aulas, dos nossos outros bate-papos sobre literatura brasileira. Até lá!